A paz do Senhor, meus amados irmãos, seja bem-vindo a mais um Café com Cristo, um momento de meditação da Palavra do Senhor. Aqui nós meditamos sobre a Palavra, pregamos a Palavra do Senhor assim como ela é. Oramos a Deus, agradecemos pelo dia. E eu convido você nesse momento a fazer juntamente comigo esse devocional. Confesso que tantas coisas que não edificam aí a vida e você assiste na internet. E aqui nós pregamos somente sobre a palavra, edifica a vida espiritual. Então já aperta para me curtir, para compartilhar, para seguir. Não estou falando de fama, não estou falando de crescimento na mídia, não. Eu só estou pedindo a sua ajuda para pregar o evangelho, para que a palavra do Senhor chegue mais longe possível, porque eu queria pedir que você compartilhasse isso. Então nesse momento vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua graça e a Tua misericórdia se renova nessa manhã. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Deus, vem, meu Deus, nos lavando com Teu sangue, Senhor, nos purificando de todo mal, de toda iniquidade, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo, meu Pai, que parou para ouvir, Senhor, a Tua voz, as Tuas palavras, Senhor. E eu sei que a Tua palavra ela é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos humanos. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. E eu sei que essa palavra não volta vazia. E essa pessoa que parou para ouvir a Tua palavra vai ser abençoada hoje, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo a falar ao coração dessa pessoa. Então nesse momento, venha abençoando, Pai, esse devocional e que tudo seja para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Eu quero te pedir também, se de repente você estiver assistindo esse vídeo pelo Kawai, para você também ir lá no YouTube, se inscrever no canal, porque eu também estou sempre postando vídeo, sempre postando um devocional. E se você está assistindo pelo YouTube, vai lá no Kawai também, que no Kawai também eu estou postando o vídeo também. No Kawai o vídeo não fica completo, irmão, porque no Kawai só tem um limite de 10 minutos. Então você que assiste pelo Kawai, se quiser ver a mensagem completa, vai no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. O vídeo completo está no YouTube, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que está no meu coração para essa manhã está no livro de Ezequiel 34. Se você tiver uma Bíblia, abre comigo aí junto no livro de Ezequiel 34, aonde 34, a partir do verso 2, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 34, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: O filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e batem os melhores animais, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada e nem procuraram a perdida. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui. O livro de Ezequiel é um livro bem, na verdade, cheio de simbologias, cheio de enigmas para decifrar. Se você ler de maneira superficial, você não vai entender. Mas se você ler de forma mais profunda, ali buscando a espiritualidade, você vai ver que tem muitas revelações nesse livro. E no capítulo 34 de Ezequiel, do livro de Ezequiel, vem falar sobre os pastores e as ovelhas. O tipo de pastores e tipos de ovelhas. Primeiro ele fala
que a palavra ela é do Senhor. Pois no versículo 2 diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diga: assim diz o soberano Senhor. Ou seja, a palavra não é de Ezequiel, porque a palavra não é do profeta, a palavra não é do pregador. Você precisa entender isso, porque muitas das vezes nós desprezamos a pregação porque acha que a palavra ela é do homem, mas não, a palavra ela é do Senhor, ela é do pastor dos pastores. A palavra que vem ao homem, ela vem do céu. Então toda palavra, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Então você precisa entender, quando alguém está pregando a palavra do Senhor, ela não vem dos homens. Porque muita gente deixa de ouvir a palavra, a pregação, porque acha que a palavra é do homem. Muitos até recebem como piada, muitos recebem também como afronta, mas na verdade, muitas das vezes é o próprio Deus exortando, confrontando o pecador, porque Deus ele confronta o pecado que há em nós. Então a palavra ela vem do Senhor. Aí ele vai falar que ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso o pastor não deveria cuidar do rebanho? Isso é interessante, porque nós vemos muito isso nos dias de hoje. Eu não estou aqui para criticar pastor, eu não estou aqui para acusar ninguém. Quem sou eu? Sou apenas um pregador da palavra do Senhor. Mas eu quero grifar aqui, porque tem muito isso hoje. Pastores que não cuidam mais do rebanho, pastores que não estão mais preocupados com a vida espiritual das pessoas, das ovelhas. Eles simplesmente se preocupam mais com, como diz a palavra do Senhor, né? Cuidam de si mesmo. Muitos deles, eu também não estou criticando, mas o que eu estou falando é que muitos deles dizem que não, eu preciso de mais tempo para minha família. Eu também preciso cuidar da minha família. A família, né, do pastor, lógico que também ela é prioridade na vida do pastor, mas você precisa entender que muitas das vezes você prioriza muito a família, a sua família, e esquece das ovelhas que também faz parte da família de Deus. Muitas das vezes nós usamos como desculpa para não cuidar das ovelhas, a gente usa como desculpa ou pretexto a família. Eu preciso ter tempo para minha família. Eu preciso cuidar. Eu preciso isso na minha família. Eu sei que a família ela é essencial na vida do pastor, ela é a prioridade, mas ela não pode ser somente a única prioridade. Tem as ovelhas também, porque dá para você dividir o tempo, dá para você cuidar das ovelhas e também cuidar da família. O que eu quero dizer aqui é que muitos pastores usam o pretexto, né, que precisam cuidar mais da sua casa e acabam usando isso como desculpa para não visitar, acabam usando isso como desculpa para não ir até onde a ovelha está, para não visitar as ovelhas feridas, perdidas da casa de Israel. O próprio Cristo disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E muitas das vezes a gente vê isso. Pastores que cuidam só de si mesmo. Você vê que muitos deles andam até de carrão. E Deus abençoa, lógico que Deus abençoa, mas muitas das vezes o pastor está muito bem, enquanto as ovelhas estão precisando, necessitando de alimento, de roupa. Porque hoje em dia a gente vê que tem dinheiro para tudo. Para ornamentar a igreja. Estou falando de parede, né? Estou falando de alvenaria. A igreja ela está sempre ali, a alvenaria, aquele templo material está sempre muito bem organizado, parede pintada, mas Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, essas paredes vão ficar, irmão. Esses telhados, esses ventiladores, esse conforto, tudo vai ficar. Muitas das vezes o pastor ele se preocupa mais com a igreja física, material, do que com a igreja de Cristo, que é as pessoas. Às vezes a parede está bonita, mas o irmão está precisando de um calçado, de uma sandália, de um chinelo. Às vezes o teto está muito bonito, o ventilador está muito bonito, às vezes tem até ar-condicionado, mas tem ovelha dentro da igreja precisando de alimento. O que eu quero dizer é que não deveria priorizar somente o material do templo, mas sim a espiritualidade, a comunhão com os irmãos. Pastores que cuidam só de si mesmo, como a própria palavra do Senhor está dizendo, eles cuidam de si mesmo. Eles têm roupa boa, eles têm casa boa, eles têm fazenda, eles têm sítio, enquanto as ovelhas perecem. E o texto diz que eles não deveriam cuidar do rebanho. Aí ele vai dizer assim: vocês comem da coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais. Ou seja, eles usufruem das ovelhas, daquilo que as ovelhas oferecem, daquilo que as ovelhas propõem, mas não cuidam. Eles tiram o lucro das ovelhas, mas não cuidam do rebanho. Essa palavra ela é bem viva.
Essa palavra ela é para os dias de hoje, porque nós vemos muito isso. Pastores não cuidam mais das ovelhas. As ovelhas são desprezadas, as ovelhas são abandonadas, mas eles acham bom a oferta, mas eles acham bom o dízimo, mas eles acham bom os aplausos, o público está ali, eles usufruem, eles acham bom ter seguidores, eles acham bom ter pessoas que apoiam esse ministério, mas não cuidam dessas pessoas. E essa palavra ela está confrontando exatamente esse tipo de pastor. Lógico que tem pastores, homens de Deus. Eu sei que tem homens de Deus ainda nessa terra. Eu creio sim que existe homens de Deus nessa terra. Pastores honestos que cuidam, que dão ali a vida pelas ovelhas. Cristo disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, para retirar da mão do inimigo. Eu sei que tem pastores assim, mas tem muito que estão fingindo, são lobos com peles de ovelha. Você nem vai mais você não pode mais nem ir na casa deles. A casa deles são trancada, fechada. A casa deles nunca está de portas abertas para receber as ovelhas. E muitos deles dizem até assim: nós não podemos levar, irmão, qualquer pessoa para nossa casa, porque traz peso. Aí não leva o irmão para casa, aí não deixa a ovelha visitar ele, mas ele coloca lá vereador, ele coloca dentro da casa dele, prefeito, ele coloca dentro da casa dele governador, pessoas que se envolvem com política suja, pessoas que se envolvem com mentira, eles colocam dentro da casa deles, mas não colocam uma ovelha porque diz que traz peso. Você pode perceber que essa palavra ela está batendo nos acontecimentos de hoje. Aí ele vai dizer assim: vocês não fortaleceram. Agora ele vai falar do tipo de ovelha que tem. O tipo de ovelha que tem. Vocês não fortaleceram a fraca. Vocês não curaram a doente e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada, nem procuraram a perdida. Primeiro, não fortaleceram a fraca. Tem pessoas que estão fraca espiritualmente. Ela não tem força para ir para a igreja. Ela não tem força para orar. Ela não tem força para jejuar. Ela não tem força para ouvir um louvor. Ela não tem força para se levantar. É necessário que o pastor vá lá. É necessário que o pastor vá lá dar força. É necessário que alguém vá lá ajudar ela a se levantar, porque está fraca. É necessário que alguém dê um alimento para ela. E muitos pastores não querem mais visitar. Muitos pastores não querem mais nem ir na casa da ovelha. E nem quer que a ovelha vá na sua. É só na igreja. É na igreja, o encontro é na igreja, o momento de oração é na igreja, o momento de se fortalecer é na igreja. E tem pessoas que não têm força de ir para a igreja. E olha uma coisa, Cristo disse que nem em Jerusalém, onde era o templo, e nem nesse monte adorarão o Senhor, mas aí em espírito e em verdade. Ou seja, em todo lugar. Tem pessoas que não têm força de ir para a igreja, meu irmão. Então você que é o pastor, você tem que ir lá visitar ela. Você tem que ir lá fortalecer ela. Outro tipo de ovelha doente. Vocês não curaram a doente. Tem pessoas que estão doentes emocional, ou tem pessoas que estão doentes fisicamente mesmo, precisando de visita, não pode ir para a igreja. Tem pessoas que estão passando por enfermidade, não conseguem ir para a igreja, e ninguém vai visitar, o pastor não vai mais visitar. Outro tipo de ovelha, a ovelha que está ferida. Irmão, tem pessoas que não estão indo mais para a igreja por causa de uma palavra que disseram. Ela se feriu no meio do rebanho. Ela se decepcionou. Ela se frustrou. E tem muita gente que diz: não, irmão, a gente não deve olhar para essas coisas. Meu irmão, olhe para Cristo, o autor e consumador. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Mas a igreja é feita de seres humanos, meu irmão. É um ser humano que está na frente. O pastor, ele é homem. Então a gente olha para o pastor. E Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O líder tem que imitar a Cristo. O líder tem que imitar o verdadeiro pastor, que é Cristo. Então o líder quer viver de qualquer jeito. O pastor, ele quer estar andando de qualquer jeito e não quer que as ovelhas vejam. E não quer que as ovelhas se frustrem. Você tem que olhar para Cristo. Eu sou falho, mas você não pode se conformar com isso não, meu irmão. Paulo disse: seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então as ovelhas se inspiram no pastor. Isso é fato. A gente tem que parar de passar por cima disso. É fato. É fato. As ovelhas, elas se inspiram no pastor. Então o pastor tem que dar bom exemplo, sim. Tem que parar de dar desculpa, irmão. Tem que parar de se colocar como vítima. E ir atrás das ovelhas que estão feridas, que estão decepcionadas.
O irmão saiu da igreja, não quer mais vir para a igreja. O filho pródigo tem que voltar sozinho, tem que diferenciar do filho pródigo e a ovelha perdida, pá. O filho pródigo, ele fala que vai sair da casa. Ele avisa o pai: eu estou saindo fora, pai. Quero minhas bênçãos. Ele avisa, esse é a ovelha que avisa. Essa você espera voltar, mas tem ovelha que se perde, a ovelha perdida, o pastor vai atrás. Para de dar desculpa, irmão. Você tem que ir atrás das ovelhas. Você tem que procurar as ovelhas. É responsabilidade sua cuidar das ovelhas. Outro tipo de ovelha: ovelha desviada. Pessoas que se desviaram do evangelho. Pessoas que abandonaram a carreira. Elas se perderam em algum lugar do caminho, elas se desviaram. E é necessário ir lá nessas pessoas. Por que você gosta de pregar na igreja, mas não gosta de pregar na boca de fumo? Por que você gosta de pregar no púlpito, mas não gosta de pregar na favela? Por que você gosta de pregar para crente, mas não gosta de pregar para desviado? Porque o desviado combate, né? Porque o desviado dá trabalho, né? Porque o desviado te afronta, né? É por isso que você não gosta de pregar para desviado. Acha bom pregar para crente, que crente dá glória, crente aplaude, crente pula, sai na marcha, tem todo aquele movimento. Aí você entra na emoção também ali, e até diz que Deus está derramando um poder. E as que estão desviadas, e as que estão lá sofrendo nas mãos do inimigo, se desviaram. Quinto tipo: a ovelha perdida. Ou pessoas que se perderam. Em algum momento da sua caminhada, ela se perdeu. Ela estava até indo bem, mas de repente ela se perdeu. Saiu da igreja, saiu do evangelho, perdeu a fé, perdeu o amor, perdeu o ânimo, perdeu a vontade de estar na presença do Senhor, perdeu a alegria. Ela está perdida. E cabe a nós, os pastores, correr atrás dessas ovelhas. É preciso, irmão, parar de dar desculpa e fazer a obra de um evangelista, assim como Paulo instrui a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Fazer a obra do Senhor é realmente se entregar. Cristo morreu por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos também. Eu não estou falando de se matar pelo irmão, não. Eu não estou falando de se jogar na frente da faca, da bala pelo irmão, não. Eu estou falando de você doar o seu tempo, a sua vida, dedicar a sua vida somente a Cristo, a cuidar dos irmãos, a cuidar de ovelhas. É isso que a palavra do Senhor fala. Mas muitos não querem mais fazer isso porque isso dá trabalho, né, irmão? Só querem o microfone, só querem os aplausos, a fama, a mídia, vão para a internet, né? Não que a internet não seja a fonte também de um local de pregar a palavra, mas muitos se ficam só nisso e não vão atrás. Se você entrar no meu canal lá no YouTube, você vai ver. A gente prega nas praças, a gente prega nas comunidades, nas localidades, a gente faz a obra também na rua. Não é só dentro de quatro paredes, não é só na tela de um celular. A obra ela é feita a todo momento, a tempo e a fora de tempo. Mas eu creio que nessa manhã Deus está levantando uma geração de pastores diferentes. Homens e mulheres verdadeiros que vão fazer a obra de um evangelista, que vão resgatar essas ovelhas perdidas, que vão buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que vão deixar-se ser usadas por Deus, entregar a vida para trabalhar na obra, buscar a ovelha fraca, buscar a ovelha ferida, buscar a ovelha perdida, buscar a ovelha desviada, buscar a ovelha doente. Eu creio que Deus está levantando uma geração de pastores verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero orar pela essa pessoa, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a casa dela, a vida dela. Deus, levanta, Pai, homens e mulheres guerreiros, dispostos a lutar pelo teu reino. Faz dessa pessoa que está ouvindo a tua palavra, Pai, faz dela um pastor verdadeiro, faz dela uma pastora verdadeira. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, entregar nas tuas mãos, Pai. Esse dia, pedir que o Senhor nos dê livramento, guarde. Deus, vem, meu Deus, escondendo-nos, a nossa família, debaixo das tuas asas. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus, que tudo seja para a tua honra e glória, Senhor Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a ti seja a honra, em nome de Jesus. Amém.